Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um IMCast, o podcast oficial da CCA Amsterdã. Tamo junto com essa musiquinha calma, tranquila. É bom, né? Maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava só aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Como se diz, em Amsterdã são 19 horas e 52 minutos. Nossa querida Marida Marim dizia 19 horas e 52 minutos. Eu falava, não, Marilda, é minutos. Amém. Vivendo e aprendendo. Minutos. Muito bom. Tema polêmico hoje, hein, meninas? É isso aí, galera. Boa noite. Bem-vindos ao IMCast. Vai pegar o apelido de Zé Polêmico. Muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um dia. Nessa comecinho de verão. É mesmo. Se Deus quiser, vamos ter, né? Quanto? 19, é dia Já 23. falta né? 21, falta 2 dias. Somos 2 chamados dias. a viver pela fé. É isso aí. Não é mesmo? Por isso que a fé é a certeza da coisa porque daquele que você não vê, né? Porque a primavera não via as flores e o vento comeu solto. Frio. É, galera. É bom. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre as cartas de Apocalipse. Faltam isso aí. duas. Faltam duas cartas. E vamos que vamos, né? Muito O bom, Paulo hoje tem gostei. muitas polêmicas. Muitas anotações polêmicas. Fica aí ligadinho que, ó, pra você anotar as Eu polêmicas do tem umas Paulo. perguntas também aqui. Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia. É mesmo. Ó, a primeira pra vocês acham que nós estamos vivendo o período já de Laodiceia? É a base da pergunta. Fala a base da pergunta, até é bom que ajuda a ver o começo das coisas. Uma das teorias que nós falamos aqui, que para cada igreja há a representação de um período. De um período, né? De uma era. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de ficar fazendo esses encaixes. Falei no começo e repito. Você falou pra mim agora do tempo, né? É. Tá mensurando o tempo. À medida que o tempo vai passando, né, eu vou ficando cada vez mais, eu diria, sensível, preocupado com a dependência que as pessoas têm do tempo e a necessidade que as pessoas têm de localizar, aí falando de espaço, né, as coisas, ou seja, geograficamente, e também localizar no tempo as coisas. Então, espaço e tempo é justamente algo que no mundo espiritual não rola. Tem até a passagem lá que fala, né? Que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse Como um dia. Falei isso com o Paulo agora mesmo. Mas e a numerologia? Por exemplo. Assim, ó, igual. O 7 o 7 ele é O número do azar. Não, do azar é da perfeição. Dá 7 pra mim, Do azar. azar é do Aí, Partido É o Vermelho. 13. Me ajuda aí. O 4 é universal, né? Tipo, os 4 cantos do mundo. Eu já ouvi falar nisso, mas Entendeu? não lembro. Não, mas tá nem. vendo? Até a numerologia, que é falar de número, é falar de ciência exata. Certo. Até a numerologia, o estudo baseado das coisas baseado nos números e o que os números revelam, até ela apresenta uma coisa que não tem fim. Certo. Por exemplo, existe um prêmio que é dado para matemáticos que fazem estudos da ordem sequencial de números ímpares, e tem uns que provam, tentam provar se é finito, se não é finito, ou qualquer coisa. Ou seja, nós estamos falando de algo que você não encontra o final. Porque assim, ó, igual a gente já tá partindo pro final, né, da série dos vídeos. Então, assim, só pra gente fazer um resumo. um resumo dos outros que foi, né, igual, por exemplo, do 12 pra frente, não sei se vocês observaram, é só repetição do 1 ao 12, praticamente. Você fala o versículo 12 Do capítulo 2. do Apocalipse todo. Porque nós estamos no 3 já. Ah, entendi. Sim. Se você for observar lá as coisas que ele fala, então o 12 ele é o centro do livro de Apocalipse. De novo. Centro. Segura. Centro. Onde é o centro, entendeu? Quando eu olho,
houve um momento da minha caminhada que alguma coisa caiu na minha cabeça, algum parafuso saiu. Isso, quando eu falo assim, parece negativo, o cara endoidou, né? Que eu não consigo mais. Todas as vezes que eu me vejo obrigado a fazer essas localizações, eu travo. No sentido bom da palavra, porque eu encontro muito mais respostas visualizando as coisas sem me preocupar em colocar tempo, sem colocar espaço, geografia, o que seja, do que ficar aí lutando, dizendo, olha, o que representa essa igreja? Porque essas igrejas, particularmente, aqui não eram as únicas igrejas, nós falamos isso no começo. Elas não eram as únicas. O que pode se considerar é que talvez elas fossem estratégicas. Eram portas. Inclusive tem aí falando, olha, eu abri portas. Né? Porque tudo aquilo que ele abre, ninguém fecha. Portas para quê? Né? Nós vamos falar da igreja agora de Filadélfia, que se tornou um símbolo de igreja missionária. Igreja do envio, da igreja que, né, é a porta de entrada para quem quer ir, cumprir o ID. Inclusive tem igrejas que chamam Igreja Batista Filadélfia, Igreja Assembleia de Deus Filadélfia, ou Ministério Filadélfia, tudo para ter inspiração nesse estilo de vida apresentado nessa carta. Então, eu entendo que a gente vai ver, sim, várias repetições. Inclusive, o próprio Apocalipse, se vocês buscar um espelho, lá no Antigo Testamento você encontra o livro de Daniel, com semelhanças assim, chegam a ser quase que chifópodas, ou seja, ou seja, que nasceram juntos, nasceram colados, né? Sim. Gêmeos. Siamês, não? Chifópodas colados. Tá, então o que você está falando aqui é do capítulo, do versículo 7, né? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Isso mesmo. Ou seja, aí está falando de quê? Autoridade, né? O que é ter as chaves? E se você ver esse termo, você vai encontrar esse termo lá em Efésios, né? Ele tem a chave. Quem é que está falando? Aquele que tem as chaves do inferno. O que é ter uma chave? Veja só como é que essa palavra nos deixa mais à vontade para tratar sem se preocupar com espaço e tempo ou qualquer outra coisa que limite a nossa compreensão. Ele está à parte de qualquer coisa. Quando fala de chave, eu estou falando de um instrumento que dá acesso, que abre e que fecha. Então, quando ele diz isso, ele está falando aí vem a revelação de quem ele é. É um assunto que está dizendo. Quem está falando, de novo, se identifica agora. Você viu que todas as cartas há uma identificação. E nessa está dizendo, eu estou falando de... quem está falando é alguém que tem chaves. Tem nas suas mãos chave. E aí ele segue no versículo de número 8, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, você vê que o versículo anterior era um preparo para dizer para eles, olha, eu tenho colocado diante de vocês uma porta. Que porta? Qual a condição dessa porta? Né? Porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta é essa? Não, e é engraçado porque eu percebi que todos os textos, né, das cartas, ele sempre fala aqui que não negaste o meu nome, né? É porque aí engloba todo, assim, na hora que você passa por aflição, não é só negar, tipo assim, se alguém vir contra você e você declara o nome de Jesus, vamos dizer assim. Não, eu acho que não é só nesse contexto
Pra mim, parece, né? Parece que é na vida inteira. Você, no meio da sua aflição, no meio do deserto ali, que você está enfrentando uma doença ou alguma coisa, você não negar o nome dele, né? Porque eu acho que é a hora que a gente fica mais balançada, mais fragilizada Vulnerável, nessa né? questão de fé. É quando tá indo mal. Porque quando tá indo tudo bem, você não vai titubear para nenhum lado. Mas quando as coisas começam a ir mal, aí que é onde que você tem que ter força para encarar e falar assim, não, eu não vou negar o nome, né? Sim. Nesse caso. Verdade. Mas a pergunta que fica então em cima do versículo 8. 8, que porta aberta é essa? É, que porta aberta. Então, qual é a porta que ninguém pode fechar? Será que se refere a algum prédio? Ou... Não, tá claro que não. A vida eterna, será? Não, mas Não? essa não, porta, eu penso que sim, essa não. porta está fechada. Ah, Essa é? porta está fechada. Quando ocorre a queda do homem, o que Deus faz? Ele fechou a porta do paraíso e ela é guardada. Guardada. Então, o que falando para uma igreja ele possa estar se referindo? Qual é a porta que Deus abriu a partir Jesus. O próprio Jesus, da né? criação? Quando ele diz assim, eu sou Eu a sou. Porta. a porta. Mas agora quem está dizendo é Jesus mesmo, dizendo de si mesmo, que colocou para eles uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aí, vendo pelo contexto, está claro que existe um mandamento, uma ordem que saiu da boca do verbo, do verbo vivo, que é a pregação do evangelho. Tem gente que acha que tem lugares que são fechados para a pregação do evangelho. Aí olha só como é que acontece. Então vem um lugar que está fechado para algo que não se condiciona a lugar nenhum. Aí eu vou dizer para vocês com toda a certeza, nos lugares, aí falando de lugares, onde a possibilidade de se pregar o evangelho é zero, a consequência de se pregar o evangelho é a morte, ou o que seja, ainda assim a porta está aberta. A porta está aberta. Por quê? Porque é a pregação da boa nova. Essa ninguém pode impedir. A Escritura diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, é por isso que ele diz, abra a tua boca que eu a encherei. Então, essa porta aberta, para mim, com muita clareza, é a possibilidade da pregação do evangelho. Isso nunca será fechado. Senão seria totalmente contraditório. Porque quando a Escritura diz assim, Jesus falando em Mateus capítulo 24, dizendo para eles assim, e esse evangelho do reino será pregado em toda a terra e então virá o fim. Vejam só que tudo está condicionado a esta pregação. Por isso essa porta não se pode fechar. Não adianta as crenças, como existia na época, uma crença judaica, porque essas comunidades, principalmente essas duas últimas aí, elas representam igrejas que tinham comunidades judaicas que perseguiam os cristãos. Então nós vemos que a perseguição estava instaurada e o instrumento de perseguição, assim como foi feito com Jesus, era usar a opressão romana para poder impor essas coisas. Então essas perseguições, tudo isso que esse povo viveu, não fecha e nunca fechou a pregação do evangelho. Isso é que às vezes as pessoas ficam dizendo, como é que pode um negócio desse? Eu pergunto a vocês, como é que pode, desde a igreja primitiva, onde eles começaram a se espalhar ao invés de se ajuntar, foram espalhados pelo mundo todo, houveram declarações veementes, nós vemos em Atos dos Apóstolos dizendo, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, passaram, e nós podemos dizer até fazendo a aplicação que as pessoas fizeram das igrejas com os tempos e as estações, passamos por tudo que foi passado, com todas as obscuridades que trouxeram para a Escritura, para a estrutura religiosa. A eclésia se tornou maior do que a própria palavra, ou seja, a igreja é maior do que a palavra. A própria idolatria do livro,
que só afasta as pessoas do que o livro tem, tudo isso passou e nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Pregando o evangelho. Essa porta, irmãos, É o que eu tava falando agora, cara. ela não vai fechar. Se daqui, vamos supor, 50 anos pra frente, esses arquivos aqui, esses aqui ficar aí nas mídias, vai ser alguém achar e falar, nossa, olha, isso aqui era um estudo que o pessoal fazia. E fica, porque a galera tá lendo o livro lá de teologia, né? E aí a teologia é tudo algo que é o esforço que o homem faz para né? interpretar a Bíblia, né? Agora, olha só o complemento do verso 8. Tendo pouca força, guardastes o quê? A minha palavra. Irmãos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tome-lhe verso. E é qual? Né? Eu só sei ele, eu não sei onde ele tá. Eu também não fico muito preocupado com a referência, não. Eu nunca sei a referência. Mas eu acho que é Salmo 119. Então, o ponto principal aqui é que, vejam só, nós acabamos de falar que a porta que não vai ser fechada é qual? Jesus, a a pregação do da evangelho. palavra. E aí o que eles guardavam? A palavra. A palavra. Agora segue aí. Segue o fio. E não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Então, irmão, está aqui segredo. Tem gente que fica preocupada, eu me preocupo, será que eu vou negar o nome do Senhor em meio aperto e tudo mais? Não, guardei a tua palavra no meu coração. Guarda. Né? Não é só verbalizar, né? Porque as pessoas, elas ficam presas. Esbarra aí nesse fio de novo aí. Deve ser uma mexidinha no fio, porque salvar isso mesmo. Voltou. É porque as pessoas ficam presas no significado da palavra, né? E não é, tipo, não é que você vai negar pecando, tipo assim, eu não acredito em Deus. Vamos supor, hoje Deus não foi bom comigo, então hoje eu vou deixar ele de lado e tal. E não é isso. É mais que isso, né? Mais. Eu quero, igual eu falo, eu quero sentir o que Paulo sentiu, o que João sentiu, o que Pedro, porque a gente fica no superficial, que é evangelizar, e a gente esquece que realmente a gente precisa estar o tempo inteiro com Deus. Na maioria das vezes tem que ficar evangelizando nós mesmos. Então, você vai ver na sequência aí o próximo verso, ele traz uma palavra de Deus que é de consolo para a igreja. É um consolo para ela. Porque se tem uma coisa que é perturbadora, é você ter alguém no seu encalço, na sua perseguição. Certo? E qual é o objetivo de Deus aí revelado? Você olha no final do verso dizendo assim, olha, esses que são sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, eu os farei se dobrar diante de mim. Para quê? Qual o objetivo? Conhecer que eu te amei. Olha só. O amor Mas deixa eu ler aqui, ó. Mexe de novo, Carol. Eis que farei. Eita. Entendeu? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, qual o objetivo disso? Deus quer revelar o que, gente? O amor dele. É isso aí. Tem gente que acha que Deus quer mostrar o seu poder, a sua majestade, não sei o que. Não, a primeira coisa que Deus mostra é o seu amor. E, detalhe, amor praticado, é para com alguém. Não é esse amor estático, venha e pegue, venha e colha. Não, tipo um fast food que chega, um drive-thru que chega, pega e sai. É um amor dado, é um amor fluido. A Escritura diz claramente que ele derramou esse amor nos nossos corações.
É uma atitude que vem da parte de Deus. Deus é que derrama em nós. É uma coisa que vem dele para conosco. É avassalador. Todo aquele que encontra o amor de Deus, não há limites. Acaba a dor, acaba a desorientação, acaba a inoperância, essa murrinha de não sair, de não fazer, de não crer, de não realizar. Tudo isso para quando se manifesta o amor de Deus. A injustiça, todas as práticas as práticas do mal são consumidas pelo amor de Deus, acabadas pelo amor de Deus. Por isso é que ele está falando com eles: olha, eu vou fazer com que eles entendam que eu amo vocês, e o que eu faço com vocês, por vocês e através de vocês é porque eu vos amo. E a todas as mentiras que são feitas, faladas, que servem de instrumento para perseguir a vida de vocês, elas não farão sentido. Não faz sentido. E, gente, a gente pode ver exemplo disso de todos os lados. Quando você vê alguém dizendo assim: ó, eu amo, mas na hora da prática isso não se traduz, ele cai na categoria aqui dos que mentem. Não tem prática. Não tem prática. Você de fato sente, porque aqui não está em questão a qualidade do que você faz, né, mas é a realidade do que você faz. O pouco com Deus é muito. Pode ser que você está fazendo muito pouco, mas representa um amor imensurável. Isso fica explícito na doação da viúva no gasofilácio e Jesus do lado assistindo. Ela deu mais do que todos. Um gesto de amor, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela reconhece que tudo que ela tem é dele. E aí o tudo dela destrói com o conceito de quantidade. Acaba com a quantidade. Não dá mais para medir a única moedinha. Aquela moedinha, então, já acabou a referência de valor. Olha, diga qual é o valor da moeda. Ainda que você pegue, olhe lá e fale assim: olha, esse aqui é 10 cents. Ele perdeu o valor por causa de uma declaração. Então, fica claro aí que essa igreja está sendo consolada através disso. Como guardastes, né? Uhum. Como guardaste a palavra da minha paciência, Também eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aqui, inclusive, na linha pré-tribulacionista, né, que existe por aí, ela usa esse versículo para dizer que não, Deus vai me guardar da grande tribulação. Eu não acredito assim, porque o texto, para mim, ele está muito claro e dizendo que ele vai guardar. Né? Ou seja, para mim, o sentido está bem claro de que ele não vai me isentar. Ele vai me... É como se ele vai estar com você, né? Que ele vai faltar para alguns, que está escrito também, né? Uhum. Mas aí está o ponto. Onde é que está a origem disso? Isso bate com o que mais que você conhece? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu perguntei pro Paulo aqui, até na conversa prévia. Aí vem a pergunta deu um nó na minha cabeça agora. Quando quando é o final dos séculos? Porque agora nós estávamos conversando aqui agora, nesse negócio do pré-tribulacionista e o pós, né? Que ele falou que Deus não vai isentar a gente. É porque igual eu tava falando pra ele, lá na passagem, vocês leram, a mulher que aparece grávida, o dragão vai atrás dela e ela sobe, né, pro céu. E o dragão sobe atrás dela. Só que quando ele chega lá, ele não encontra com ela e dá de cara com os anjos. Gabriel passa o fogo nele e bota ele pra voltar. Nessa hora a mulher foge pro deserto, correto? Uhum. Então, nessa hora, a visão dos pré-tribulacionistas é que Deus... Examinar com detalhes. Que vai... não, eu tô fazendo um resumo, né? A gente tem que ler para ver muitas coisas, mas é um resumo. Então, nessa hora que
ele volta para a terra onde vai ser uma tribulação que vai passar por isso tudo. Nessa hora, Jesus recolhe a sua igreja para que ela não passe essa tribulação, ou a igreja está lá embaixo e passa por essa tribulação. E Jesus vai passar com ela essa tribulação? Vai descer? Não vai descer. Não, Eu porque acredito. é o que nós comentamos. espírito, né? É o que nós comentou aqui agora, igual você falou assim, Ele já está com a gente. Né? então, é o que é o final desse aqui, ó lá. Mas olha no próximo versículo. Eis que venho sem demora. Então, no caso é o Laodiceia lá que ele tá falando. De todas ele fala, ele alerta, né? Ele fala assim, ó. De todas ele alerta, falando assim, eis que tô chegando, fica atento, né? Um resumo nas outras cartas, né? Tô chegando, hora sem cessar, não desiste, estarei com vocês estarão comigo. Só que aí nessa final aqui ele já fala, eis que tô à porta e bato. Então ele já chegou. Ou não? Não. Não, quando Ele você tá fala- aí, ué. Não, veja bem. Olha, Mas olha, ele tá, Paulo. Mas olha o teor. Aí, Paulo, É de porque é novo. o espírito, né? Sempre vendo? teve. Descubra as palavras que te remetem a tempo na sua pergunta. Ele, Vem. Véi. ele já. Você falou, ele já chegou, não? Hum. Esse já, disse assim, já aconteceu. O já, né, denota algo ocorrido. E aí você fala, eu estou à porta e bato, um posicionamento da fala que traz a mensagem para aquela igreja e para nós até hoje. E, inclusive, esse versículo é muito usado para evangelizar pessoas que não são crentes. Mas o texto é endereçado para a igreja. É porque tem muitos dentro da igreja que não estão, né? Que aí também, em várias passagens aqui, ele fala para a igreja que dizem que são, mas não são. Tipo assim, né? Que dizem que crê, lá mas nas não outras- crê. lá nas Dizem outras que tem cartas fé, ele mas fala. não tem. Lá nas outras cartas atrás ele fala, eu sei que tem gente entre vós, sei que tem gente que vai desistir, que não vai. Isso aqui é tudo pra igreja, porque, né, depois, porque fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, você tá na ignorância, você não tá entendendo Você a não maioria sabe, dessas né? coisas, você não sabe. Então, é pra igreja mesmo, é pros crentes. Agora, ele diz aí algumas coisas também que levam as pessoas a interpretar algumas outras linhas. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? De fato, haverá e existe até hoje a tentação para que a gente tire a majestade que nos foi dada, apesar da nossa pecaminosidade, ou seja, nós somos suscetíveis ao pecado, apesar disso, nós em Jesus fomos coroados. A Escritura diz, João escrevendo, ele diz, vós sois reino e sacerdócio para Deus, o nosso Pai. Ou seja, Deus então veio na sua obra e coroa os seus filhos. E aí isso, na visão do que ataca, do que tenta, é possível retirar. Não, ele está advertindo, cuidado, para que você não perca a majestade. Não desce do salto, não, mano, velho. Porque se você for levar toda a palavra, assim, Pé significado ao pé da letra, e aqui, ó, ao vencedor faloei. Ou seja, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Mas vencedor de quê? E coluna? Você vai ficar parado lá? Não. Tipo, não, você entende? Se você for levar sustentação. Sustentação, né? Não, mas agora a pergunta, a conexão que eu preciso fazer aqui esse é o que vencer. Vencer o quê? as tentações? Tá claro aí antes, exatamente. Aí essa batalha, essas perseguições e tentações que virão. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora. Ou seja, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir, verso 10, há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Todo mundo. Todo mundo. Então, Todo mundo que está na terra. Então a pergunta é, Só vai ter ele está dizendo, eu vou te poupar disso? Não, eu vou te livrar
do efeito disso. Tá? Para mim é muito claro isso. Agora, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí a gente precisa ir lá na frente no Apocalipse. Que a gente já falou sobre isso um pouco, né? Apocalipse capítulo 21. É texto memorizado já desde anos. Eis que um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a noiva do Cordeiro. E levou-me a uma grande e elevada montanha e me mostrou a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Como uma noiva. Mas aí segue lá dizendo as características das portas, dos muros, né? E aí está dizendo o quê? Qual é a figura que aparece aqui agora? Quem é essa nova Jerusalém? Quem é essa nova Jerusalém? Quem, pessoal? Quem? Eu estou perguntando quem, porque né, não é qual. Estou perguntando quem, porque ele está pessoalizando isso aqui. Ele está dizendo, olha, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Então, quando eu estou falando sobre ele, eu estou me referindo a alguém. Então, é a quem? E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ou seja, uma identidade dada a este alguém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, eu te darei o meu nome está na frente. Aí está o segredo dessa história toda. É que, pelo nome de Jesus, nós podemos vencer. Pelo nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda força, toda potestade recua. Então, ou seja, quando se assume a identidade que Deus nos dá, acabou. Não há como resistir. E é simples, é só você procurar quais são os inimigos existentes. Fala aí, faz a lista que você quiser. Uma coisa que se fez inimigo seu na sua trajetória de vida, seus medos. Fala qualquer outra coisa que te fez medo, as historinhas. Fala quais são as ameaças que possam vir hoje. Todo mundo morre de medo da guerra, né? Do ladrão que vai bater na porta de noite, do assaltante, daquele que abusa, o medo do patrão, o medo da mulher, o medo do marido, o medo do filho, ou seja o que for. O que isso... qual é o ponto de comparação que nós vemos com a morte? Nenhuma dessas coisas assusta mais do que a morte. Nenhuma dessas coisas tem mais poder do que a morte. A morte põe fim no termo das coisas. E todas as coisas juntas. Tudo isso não faz sentido. Tanto é que você nunca viu um defunto preocupado. Parar o velório e falar, gente, vocês não estão servindo o povo direito. Vocês nunca viram. Você nunca viu um defunto, de vez em quando você eu já vi defunto chorando. Outros efeitos. É difícil lidar com a morte, né? Não é difícil, não. É impossível. Só que em Jesus se tornou possível. Ora, o último inimigo a ser tragado é a morte. Cara, acabou. Acabou. Essa é a mensagem a ser. Isso é boa nova, gente. O resto é conversa, não há boa. Isso é boa nova. Essa igreja está sendo chamada a viver a experiência da boa notícia, né? Porque, olha só, depois dele dizer tudo isso, ele faz o mesmo clamor que ele fala com os outros. Verso 13. Lê lá. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito. Então vamos pegar as coisas espirituais e comparar com as espirituais. Pelo amor de Deus. É uma coisa espiritual. É uma coisa que foge dessa capacidade limitada que a gente tem. Como eu já falei e vou repetir, não vou cansar de falar isso, de espaço, de tempo,
ela fala de uma condição que, aí sim eu digo, ela se aplica a mim, assim como aplicou aos meus irmãos do século XVIII, assim como aplicou aos irmãos do século XVI, aplicou aos irmãos do primeiro século. Ela sempre vai ser atual, ela vai e vem no tempo. Que é a mesma, né? É a mesma. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quem tem ouvidos, ouça, ó Filadélfia, ouça, receba a palavra que frisa, que enfatiza o poder da pregação, da evangelização, da missão revelada no ID. Vamos embora. Vamos pregar essa mensagem. Essa mensagem tem poder. Esta mensagem tem poder. Aquilo que a gente diz, que a gente encontra resistência e a ponto de dizer se não prevaleceu, ainda falta ser munido do verbo, da palavra. Isso serve para mim hoje. Todas as vezes que eu falar e não fizer efeito, é porque alguma parte ou alguém não teve ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, ou eu não tive espírito para dizer o que o Espírito queria dizer. Um dos dois. Tá muito claro. É forte. É forte. É dos dois lados, né? Inclusive está tendo agora, né, um workshop ali para aprender a evangelizar, que o pastor Jonas está fazendo. Isso eu acho muito interessante, e eu acho que a gente precisa fazer essas coisas na prática, fazer a palavra workshop seria um estudo. Um grupo de trabalho, né? Que é para isso, para simular determinadas coisas. Também acho interessante. Né? Eu lembro que logo nas primeiras classes que eu tive no seminário foi evangelismo. Porque as pessoas hoje confundem muito, né? O que é evangelizar? Porque tem pessoas que acham que evangelizar é ler um versículo que cabe, tipo assim, que você imagine que serve para aquela pessoa. E toma aí, engole e falar o que você quer falar para ela. Tipo assim, sai desse pecado que você vive. Tipo, cara, Deus não tá mandando você ficar lembrando a pessoa do pecado que ela tem ou comete, não. Até porque se a pessoa, às vezes, não tá em Cristo, ela não reconhece aquilo como pecado. Ela não... Exatamente. Não, Deus... Gente, prega a palavra dele. A palavra dele já fala por si só. O resto vai ser só para você continuar aquela conversa, aquele diálogo, porque... Nós tivemos uma experiência nesse negócio que eu te falei aí. Na primeira classe que tivemos, nasceu, na época, um projeto no seminário que chamava Operação Lançai as Redes. No sentido lá de lançar as redes para ver se você vem com ela cheia de peixes, né? Tipo da colheita, né? A pescaria... e aí nós saímos para fazer essa operação lançar as redes. E depois, quando terminava, era uma coisa cronometrada. E a gente tinha que sair nas imediações do seminário, na rua. Aí você podia escolher o que você quisesse. Aí cada um escolhia. Teve gente que escolheu ir para o bar, outro escolheu para ir para andar na rua e cercar o primeiro. Tinha outros que chegaram a pensar, não, eu vou pegar um ônibus aqui, foi num bairro perto, onde tinha a zona de prostituição. O outro pensou ir no centro espírita, no candomblé, que é uma das coisas antigas que se diz que você tem que confrontar. Para mim, eu acho que não diz respeito à liberdade que a pessoa tem de praticar a fé dele sem ser perturbado, né? E aí, quando a gente voltava, você tinha que fazer o relatório. Então, eu escolhia da turma, normalmente eram duplos, que saíam, às vezes... 3 ou 4 pessoas sempre saíam de pares, né? E teve uma vez que eles voltaram e começaram a discutir, porque eles se desentenderam na frente da pessoa. Nossa. Porque um chegou e falou assim, deixa comigo, é a minha vez. Aí chegou e falou assim, olha, eu tô aqui para te dizer que se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai pro inferno. Aí a pessoa assustou para e falou, que é isso? Aí o outro falou assim, não, calma, não é assim não, mano, que isso, vai devagar. E, por fim, o outro lá ficou assistindo os dois brigando. É assim, sim. Eu tenho que falar para ela dos pecados dela, porque senão ela vai pro inferno e você vai ser culpado se você não falar. Aí já começou a acusar ele de que ele estava omitindo. Cara. Crazy. É a mesma coisa dos pais discutindo na frente dos filhos, né? Não, ele não vai. Ele vai sim, não vai. Então,
E voltaram lá, e aí foram tomar nota 0. Tomaram nota 0, graças a Em vez Deus. de ganhar uma vida, perdeu uma. Ficar discutindo se você tem que. Qual é o estilo. Eu sou. Aí o cara argumentou. Então o que você me explica de um dos maiores sermões que nós vemos dos avivamentos, por exemplo, no país de Gales, na Inglaterra, em que, por exemplo, o famoso discurso pecadores nas mãos de um Deus irado. Meu irmão, é um contexto específico. Vai ver o conteúdo. Vai ver o conteúdo. Ficar pegando esses subsídios na capa, históricos para poder fazer isso aqui. Então, para mim, Filadélfia fica claro. Fica claro. É esse chamado para nós entendermos que qualquer perseguição, qualquer situação que venha a ser instaurada, Deus colocou uma porta aberta que não se pode fechar. E, para mim, esta porta é a porta da pregação do Evangelho. As outras se fecham. As outras se fecham. A pregação do Evangelho cabe nos lugares onde todas as portas físicas estiverem fechadas. Todas as portas culturais estiverem fechadas. Geográficas, transitórias, passageiras, não passageiras. Tudo isso cai diante da porta que Deus colocou aberta. É como se ele abrisse no mundo espiritual uma passagem imune, totalmente livre. Ela vai chegar no destino. E não vai voltar vazia. Eita! Forte. Receba essa mensagem. Laodiceia! E agora a última que todo mundo fala, que é de hoje, né? Mas E eu peraí. quero até entender por que é a de hoje, né? Por causa do versículo lá embaixo, o 20. 20, o 20. Mas aqui, deixa eu perguntar. Vocês acham que o livro de Apocalipse foi entregue tudo de uma vez a João ou foi entregue por partes? Isso não tem como saber. Uai, não, vendo. Não foi de uma vez. Eu também acho Claro que que não. Nada é de uma vez. Nada Você do acha nada, que querido. não foi um sonho só. Pode ser, se a pergunta foi essa, foi um sonho só? Pode ter sido. Mas não há de. Pra Deus não tem tempo. Por exemplo, eu tive sonhos. Eu tive um sonho hoje, eu estou lembrando vagamente dele aqui. Uma coisa, parece que eu estava num lugar de comércio, estava eu, minha esposa, e tinha uma pessoa implicando com ela e buscando, perseguindo ela o tempo inteiro, arrumando confusão naquele. Eu não lembro mais dos detalhes, mas foi recebido uma vez. Se eu fosse relatar tudo. Né? Sim. E aí as pessoas, ao ver isso, sabem que foi um sonho ou foi uma visão. Até hoje se discute, mas a clareza dessas coisas aqui é tão grande que escreve, e ele escreveu. Sim. Não, era Não, sonho. obedeça, e ele obedeceu. Tipo, isso aí foi um dia, foi 2, foi 4, foi 10. A gente não sabe. Tem tanta coisa que eu leio na Bíblia, aí eu fico tentando entender, porque não está escrito, conversando comigo mesmo. E eu acho isso saudável, não acho isso um problema. Porque, assim, você realmente... Justificando a loucura da... Você quer ter um entendimento, porque a gente é muito pequeno. Tipo assim, nosso entendimento é muito... limitado para o que está escrito aqui. É limitadíssimo. Tanto que ele fala em parábola para você, burro, entender, né? Eita. Criar a situação na cabeça para poder... Nós temos um desafio agora nessa próxima carta que... independente de ela ficar localizada aí nas eras, como a igreja da atualidade, mas eu acredito que ela foi endereçada para aquela igreja daquela época lá, essa igreja de Laodiceia existia lá. Certo? Então significa que esse tipo de postura também foi encontrada lá. Entendeu? Não, e eu, igual quando pergunta, você acha que serve para os dias de hoje? Claro que serve, porque a gente continua assim tendo as mesmas recaídas que esse atitude recaída que essas igrejas teve. Não ia dar noutra, né, Carol? Vai dar no quê? Exatamente. Na verdade, todas servem para os dias de hoje, mas não quer dizer que estamos vivendo o tempo da igreja fulana. Mas tudo que está aqui serve para os dias de hoje também. E vamos supor que estejamos. E vamos supor que estejamos. A lição que nós estamos lendo agora, ela termina aqui, depois de dias que nós estamos falando, de uma carta que foi escrita, de um primeiro relato, de uma carta escrita a outra igreja em Éfeso. Também nesse período de tempo. Para nós, nesse espaço de tempo que começou algumas semanas atrás,
tudo está valendo. Cada uma dessas recomendações, dessas repreensões, para mim, eu tomo para mim. Eu também tomo para mim. Eu não fico procurando uma igreja que assim, não. Não, eu não fico procurando, não é nem igreja, eu não fico procurando os motivos. Tipo assim, ai, será que eu tô fazendo isso? Não, eu quero saber o que eu vou receber se eu conseguir passar por isso, né? Sem... Ou então, tipo, eu tô assim, mas fulano tá de jeitinho aqui. Ai, Jesus. Não, isso aí não dá certo, não. Esse versículo aqui é pra fulano, ó. Mas olha, você se lembra aí, acho que foi sábado que eu falei sobre esse assunto, sobre o negócio de alguém chega e fala com você alguma coisa. Por que o ser humano é assim, né? Por que ele tem tanta curiosidade com o que se fala dele? Eu já vi estudo falando que a fofoca, ela gera dopamina. Sério? A fofoca, quando a pessoa... Tô te falando, já tem estudos que comprovam que quando a pessoa fala assim, fulano, tem uma coisa pra te contar. Aí ela gera aquela coisa. Tem uma descarga de... era feliz demais, Isso. então. A hora que ela escuta a fofoca, então ela... Nossa, chega a contar pra alguém. Tem gente que é capaz de passar uma noite inteira. E outra coisa, quando começa uma fofoca... num grupo de gente até que não é fofoqueiro e tudo mais, alguém suja, leva, até né? que acorda, já ouviu muito. Quando vê, você já fofocou. Já. Então, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Laodiceia, o Senhor de novo escreve ao anjo da igreja que está lá em Laodiceia. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o assim seja. É o amém. Testemunha fiel e verdadeira. Veja só a construção do que se apresenta, como foi apresentado anteriormente para a igreja de Filadélfia. Antes de dizer para ele que abre e não fecha e tudo mais, ele fala que, depois, na sequência, ele fala que abriu porta. E aqui ele está falando fiel e verdadeiro. Isso aqui é o antídoto para o que ele vai dizer. Porque ele está dizendo aí, olha, eu sou fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E ele aí começa, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Bom seria que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá aqui um segredinho, acho que até a turma da época das biritas sabe, né? Que uma coisa que bate... Não sei. Não sei. Não faço ideia, né? A pessoa tiver numa situação em que ele precisar botar para fora o que tem no estômago, dá água morna pro sujeito que vai provocar vômito. Água morna, até se eu beber agora... Então, mas aí alguém, não, comigo não, eu sou um resistente à parte. Mas a figura colocada aí aponta para um estado. A pessoa não é fria e nem é quente. Ou seja, ela não se define, ela não exerce fidelidade. A palavra. A Deus. A Deus, né? Não, então. Ela não exerce, vou usar só a palavra fidelidade, para não dizer a quem. Ela não exerce fidelidade a nada. Porque a questão de Deus aqui nem se coloca aqui, que é o pilar disso, é a base. Mas é um posicionamento. E ele está dizendo, melhor que você fosse frio ou que você fosse quente. Era melhor que você tivesse num desses dois extremos do que você tivesse aí no meio do caminho. Isso é usado até nos argumentos políticos da atualidade, chamando a pessoa de isento, você é um isento e tudo mais. Porque também é uma necessidade das pessoas apresentarem os polos como sendo solução. E nós sabemos que o que Deus está apresentando aqui não é uma ideologia. Não é um padrão de pensamento político, social, ideológico. Não é uma vertente filosófica, uma linha de pensamento que é quente ou fria. Nada disso. Nada, absolutamente nada disso. É uma coisa suprema. Ele diz que ele é o verdadeiro.
ele é o princípio da criação. Ele está se referindo aqui aonde tudo começou. Nós precisamos ser fiéis ao início disso tudo. Quando começou? A terra era vazia. A terra era sem forma e vazia, né, e o Espírito de Deus pairava. Depois ele foi fazendo o quê? Ele criou. Então, quando nós começamos a abandonar a ideia do Deus Criador, do Deus soberano, do Deus poderoso, do Deus onisciente, do Deus onipresente, do Deus salvador, que providencia a salvação ou antes mesmo da perdição, essas coisas, esses princípios fundamentais estão sendo retirados. E ele adverte Laodiceia dizendo, olha, como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável. Tá vendo? Não é a palavra que eu estou falando, cara. Onde você tá? No 17. 17. Ah, tá. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Gente! Olha as características. Olha as características de quem fica na condição de infidelidade. Você diz que é rico, que não tem falta de nada, mas você não tem consciência, você não sabe que você não tem a graça. É infeliz. A palavra desgraçado significa sem graça, não tem a graça de Deus. Você é miserável, você está debaixo da condição de quem vive na miséria. Você é pobre, cego, você não enxerga E nu. e não se cobre. A sua vergonha está exposta. Eita, é forte, hein? A tragédia disso tudo aqui é muito forte, ela é evidente, igual isso é forte, como vocês falam. É forte. Mas se você for pegar cada palavra aqui, for dar, né, os adjetivos, assim, se for destrinchar as palavras mesmo, você fala, meu Deus. Mas olha qual No meu aqui tá escrito, tu és infeliz, sim. Miserável, pobre, cego e nu. Então, agora vamos ver aqui. Essas palavras tão pesadas, elas são a contraposição do quê? Do dizer ser rico e de não lhe faltar nada. Eu não preciso de nada. Uhum. Eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Tem muita Orgulho. Essa vanglória. Esse é o morno. É o próprio Deus de si mesmo, né? É o cara que é o controlado, que tipo assim, eu prefiro ficar na minha, não gosto de dar opinião. Não é controlado, né? Ele é neutro ali. Então. Não. Não, neutro não, né? Ele é decidido mesmo. Ele não é controlado a palavra, eu acho. Não, porque o pessoal tenta encaixar aqui a figura. O pessoal tenta encaixar aqui a figura da pessoa que não se posiciona no mundo de hoje, onde que tudo é polarizado. Sim, não. Mas é igual. Ele está falando de ser, não é de estar. Eu estou trazendo essa questão porque muitas das vezes a gente se encontra em debates assim, ou conversações sobre religião, sobre igreja, isso até mesmo crente, né? Aí o cara, não tem uma certa posição sobre isso, eu sou neutro sobre isso aí. Então, mas é isso que o pastor quis dizer agora, que não é um estar, ele não está naquele momento neutro sobre determinada situação. Ele é neutro. Que é diferente, né? Se ele em estar tudo, né? em tudo. É em tudo. Não, quando eu li aqui, eu fiquei assim, será que eu sou morna, sou fria, sou quente? Porque, na verdade, a gente sabe o que a gente faz, que é certo, né? Que é seguir a palavra de Deus, mas aí entra tipo assim, o que eu quero, entra tipo assim, a minha forma que eu cresci, que eu adquiri conhecimento de algumas coisas que acabam interferindo no entendimento da palavra. Então, assim, às vezes eu posso estar achando que eu tô fazendo uma coisa que é certa, que é boa, e não é. E o outro tá vendo e tá achando que você tá sendo... Isso! Tipo, não, ela não serve, vamos dizer assim. Eu fico preocupada. Mas por isso que às vezes você falou assim, por que as pessoas gostam de saber a opinião do outro sobre... porque eu posso errar, mas é muito bom se a Letícia chegar perto de mim e falar, não, cara, aquele dia você falou isso, não foi legal. Tipo assim, porque isso vai me... Mateus 18, tá aí, ó.
isso teu vai irmão- me corrigir. Aham. Não é que ela é melhor que eu. Ou No nada final do disso. podcast, nós vamos ter uma conversinha ali. Não, mas aí tá vendo? Aí você tá fazendo de novo coro com a escritura. Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti. Ele só. Se ele te ouvir, ganhastes uma- o teu irmão. Ganhastes. Se ele não ouviu, já tá aqui, ó, no teu- orgulho aqui, Chama mais dois. Mas olha o antídoto. ó. Olha o outro. Olha o antídoto para a série de coisas horríveis que estão listadas aí. Primeiro, eu aconselho-te que compres de mim. de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, verdadeira preciosidade. Não se compra com dinheiro. Foi provado. Que Passou. é puro, né? Tipo, Não tem impurezas. E aí diz: vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Refere-se então ao que? A essa justiça que exclusivamente pode vir de Jesus. E Tá vestes muito claro. brancas E o de final, e o puro, né? colírio De aí? pureza. Aí vem: e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Aí eu vejo uma referência bíblica de Jesus. Olha aqui de novo, que coisa mais linda isso aqui. Jesus encontra com um cara cego. Cospe no chão. Tem essa cena. Cospe no É chão. lindo. Faz barro e põe nos olhos daquele cara. Irmãos, olha, desde o dia que eu vi essa palavra pela primeira vez, eu busquei em Deus que Ele me mostrasse o sentido daquele gesto. Existem várias explicações históricas, culturais, um monte de coisa. Mas para mim fica claro. Se a gente não tivesse a saliva, a gente não conseguiria falar. Você sabe disso? É verdade. Que doideira, né? Sem saliva a gente não fala. Ou seja, um dos fatores principais que aponta para a palavra é a saliva. Essa lubrificação que acontece nesse movimento, que faz possível. Ela não age só aqui, ela age em Garganta dentro. tudo isso aqui por causa dessas glândulas salivares que produzem e fazem possível isso. Uma pessoa que ela tem isso tudo seco, ela não consegue falar, ela não consegue emitir os sons corretamente. E Jesus então pega isso que é um símbolo da fala e mistura com o pó da terra. Nós somos pó e ao pó tornaremos. E depois quando isso acontece, ou seja, quando a palavra se mistura com o homem, com o ser criado do pó da terra, o que acontece? O que se torna possível? Ver. E depois você vai e se lava na água, que é outro símbolo da vida, certo? E então sabe que depois desse processo acontecido, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, você é lavado. Está aqui claro isso para mim. Isso aqui tá muito Que lindo, cara! Essa é coisa maravilhosa. Aconselho-te que compre de mim ouro, que vestes brancas para que você não seja nu, e colírio para os teus olhos, para que vejas. Depois diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, está falando de disciplina, cara. Eu repreendo a quem amo. Tem gente que fica falando, que esculacho e tudo mais. Cara, veja o espírito de quem te repreende. Tá vendo, amorzinho? Na minha versão aqui ainda fala: levem as coisas a sério. Você escutou isso? Quando a mulher fala com o marido, vocês escutam, que a gente ama. Por isso que a gente tá repreendendo. Nossa. Tipo isso. Uhum. Aí vem o famoso versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está falando de alguém que ele acabou de dizer: arrependa-te. Aí tá vindo uma coisa que, olha, tem um outro fator, não só cego, mas também surdo.
Pra que se bate na porta? Ouvir. Chamar. Pra chamar atenção. Pessoa que tá dentro ouvir. Infelizmente, nós estamos vendo que nesse contexto é uma repreensão dizendo assim: ei, tô batendo na porta. Ouça. Por isso que eu comentei aquela hora. Nas outras ele só advertiu que eu tô chegando, resiste, tô chegando, vai vencer comigo, vocês vão vencer. Aí agora aqui ele fala, eis a porta e bate. Então, ele chegou, gente. Não, mas eu acho que aqui é se estamos vivendo os tempos... Figura de linguagem pra falar. Se estamos vivendo os tempos de Laodiceia... Eu não vejo assim, não. Se você quiser colocar nesse contexto, brother, vai caber. Mas eu acho que é mais pro outro lado mesmo. Não, mas ele está dizendo, é isso que eu estou à porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Se Paulo, alguém... A ênfase aqui olha é essa. Aqui, presta atenção. Você tá frio, você tá morno. Então significa que você tá, vamos supor, com o seu coração fechado. Tá longe de Deus. Pra ouvir a palavra de Deus, ele tá lá batendo na sua porta. Ele pode estar usando uma pessoa ou uma música, alguma coisa, vamos dizer assim, naquele momento. Ele tá lá batendo. Ele tá batendo o tempo inteiro. O tempo inteiro, o dia todo. Aquele dia que você tá lá morrendo de preguiça. Não vai ser no finalzinho. Agora eu vou bater porque vai acabar o mundo. Não é isso. Ele tá batendo todo dia. Quando você tá durante o dia, que você tá lá naquele momento de preguiça, aí você sente no coração, tem que orar, ler a Bíblia, tem que ter meu momento com Deus. E você não vai, aí você se encaixa nisso aqui, ó. Tá lá batendo. Agora você tá sentindo, mas só que você não vai lá. Você tá morto. Você tá morto, você tá frio. Isso traz outras coisas. Por exemplo, essa figura do entrarei e cearei com ele, aí mexe com a primeira canção do violeiro, né? Divino companheiro do caminho. Fica, Senhor, já se faz tarde. A história dos discípulos, os discípulos a caminho de Emaús, cara. Que coisa linda aquilo. Que fala de... ele para e fala assim, Senhor, fica. Eles o constrangeram a entrar. Jesus lá nem tem batida na porta. A batida na porta... Né? Não, a batida na porta foi que hora? No episódio dos irmãos de volta para Emaús. Caminhada. A batida na porta foi que hora? Ou não teve? Na hora que Jesus chegou... Falava com eles no caminho. A escritura... E eles nem conheceram. Não, mas a palavra que eles disseram assim, porventura... Mas eles sentiam. Não, mas aqui, olha, a palavra que os discípulos disseram... Mas eles não viram, eles estavam cegos. Não, esse sentiu aí que é a coisa. Ele diz assim, porventura... não ardia em nós o coração. Tá vendo essa palavra? Eis que estou à porta e bato. Ele tá ardendo, né? Eis que estou à porta e bato. Isso essa mesmo. Porta, esse é o nosso coração, gente. Deus está batendo na porta do coração, dizendo assim, deixa eu entrar e fazer parte disso aí, comer, cear com vocês. Viver. E parece que ainda no final, né, eles conversam lá e Jesus fala, então eu tô indo, né? Aí os discípulos, os dois falam, não, mas deixa eu falar. Não, vamos lá comer com a gente. Tipo assim, ele fica, então, eu tô indo, viu? Tipo, você não vai me chamar pra ficar aqui, não? O texto diz assim, fez que ia adiante. Tipo... Agora, olha que coisa mais interessante. Irmãos, eu costumo dizer coisas em conversas bem particulares. E eu costumo dizer que algumas coisas têm que ser para conversas particulares, são impressões que a gente tem. Mas eu tenho liberdade aqui para esse podcast que vai rodar para ir para fora. Aqui você pode falar, que deixem, é o fio. E deixem julgar e dizer o que há. Porque eu preguei sábado e vou repetir aqui. Eu sei quem eu estou querendo agradar. Amém. Eu não estou aqui para agradar ninguém, nem nada. Mas eu preciso abrir o coração e dizer para vocês que esse episódio dos discípulos a caminho de Emaús traz para mim uma coisa assim muito evidente para eu negar a influência da entrada do Espírito e a motivação do Espírito de Deus a partir da morte de Jesus na vida de vários discípulos e dos discípulos que foram se formando através do tempo até chegar nessa mesa. Eles estavam na mesa ou à mesa com Jesus. E de repente Jesus parte o pão. E aí o que acontece? Eles reconhecem. Mas na hora que eles reconhecem, o que acontece? Eles ficam assustados? Não lembro. Não? A hora que ele parte...
Ele dá graças? Eu não lembro, não. Eu também não, fugiu da memória. Ele desaparece da vista. Na Jesus. mesma hora? Ele some, Vamos, pega o né? texto. Pega o texto. Onde que é? Os discípulos a Atos. caminho de Emaús, pode ser no final de Lucas, final de Mateus, provavelmente, eu acho que é Lucas ou Mateus. Os discípulos a caminho de Emaús, e eles vejam só isso. Eu vou fazer umas perguntinhas e que vocês respondam. Achei. É, Os discípulos no Lucas- caminho de... Lucas 24. 24. 13, a partir do 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Cego. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupas? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bom, eu vou voltar aí só para um ponto aí que é o que mais me pega sempre. Parte o pão, os olhos se abrem, deixam de ser cegos, como os de Laodiceia, enxergam, reconhecem-no, mas Jesus desaparece-lhe dos olhos. Irmãos, isso para mim foi um consolo no começo da minha caminhada, sabe por quê? Porque eu perguntava: por que eu não posso ver? Por que eu não posso te ver, Jesus? Eu queria ter a visão do Senhor, eu queria encontrar com o Senhor pessoalmente. Eu sonhava, quando eu via, sempre fui fascinado por filmes de máquina do tempo, que eu sonhava que eu queria voltar, e essa questão toda. Por quê? O fenômeno acontecido aí é assim, tremendo e precisa ser levado em conta para nós. Essas pessoas estavam totalmente desanimadas.
Eles paravam no caminho, no meio da conversa e desanimavam. Jesus, então, introduz novamente a palavra neles, começando por Moisés, passando por todos os profetas, e senta com eles, e finaliza com o partir do pão, ou seja, estabelece comunhão com eles. A partir desse momento, você vê uma diferença radical entre os homens antes e depois. Depois que se parte o pão, depois que se ouve a palavra, depois que se arde o coração, o único caminho a seguir, sabe qual é? É levantar na hora. Vejam, Senhor, não vai embora, porque já se faz tarde. Fica conosco. E eles, depois do fato, eles não perderam tempo, voltaram para onde? Jerusalém. Para Jerusalém. Só para confirmar, faz uma pesquisa rápida para mim, 60 estádios, é coisa de alguns 12 quilômetros, alguma coisa assim, só para me ter uma 12 quilômetros. 12 quilômetros. Não, são 12 quilômetros de volta na mesma hora. O que é a diferença? É quando eu não vejo Jesus, mas ele entra no meu coração. Eu vejo que essas pessoas foram impactadas pelo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, que faz com que eles voltem para a congregação. Para eles voltem para onde está o desamparo, para afirmar e proclamar: ele ressuscitou, para evangelizar. Então está muito claro isso aí. E a igreja de Laodiceia tem o privilégio de estar sendo repreendida e chamada para o arrependimento. E diz para ela: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós somos chamados para reinar. Por isso é que isso foi usado muito na perseguição. Você está querendo me dizer que você é rei? Não foi essa a pergunta que foi feita? Não foi esse o argumento usado para jogá-los contra os romanos? E a resposta dele qual foi? Tu dizes. Tu dizes, mas depois diz: mas o meu reino não é Desse mundo. desse mundo. O reino de Deus é proposto. É chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. E aí ele finaliza dizendo: assim como eu venci e me assentei, ou seja, é através do gesto e da atitude de Jesus. E aí finaliza de novo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, para quem perguntou se foi de uma vez, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. É na sequência, mano, não para. E você, irmão, não fica esperando o dia que Jesus vai chegar e bater na porta, não, viu? Toda vez que você sentir aí, ele tá, ó. Escuta isso pra você fazer o corte, Paulão. Toda vez que sentir vontade de orar, de ler a Bíblia e dar uma preguiça, você lembra que é ó Jesus, ó. Fulaninho. Bora cear comigo. Não fique esperando. Não fique esperando Jesus voltar para você se manifestar. Manifeste-se, porque Jesus já voltou para o seu coração, meu irmão. Eita glória. Manifeste. É forte, meu povo. Pessoal, não, se você chegou até agora aqui, já deixa o joia aí, ó. Já deve ter deixado, né? Eu vou defender aqui. Não é possível. Se chegou até aqui, que esse conteúdo que hoje foi aulas, né? Você tá doido. Tô saindo com o coração quentinho. Sério. Tá saindo. Mas foi bom, hein? Vai rolar? Foi bom. Vai rolar, ó. Você lembra dessa? Aumenta o som, Paulinho! Da igrejinha. Precisamos fazer um com a sua viola. Uma roda de viola, igual a gente fez no Natal aquela vez. Foi avisa tão o pessoal, bom. Vamos avisar, porque quando a gente avisa,
a gente corre atrás, faz né? o compromisso público. Por acaso, o pessoal está pensando fazer uma série de podcasts aí num outro ambiente, um pouco culinário também, né? Queimando aí uma cheirosa, uma carninha cheirosa, né? Uma carninha, irmão. E outras coisas mais que a gente possa fazer, né? Uns bolinhos de fubá ou qualquer coisa parecida. Pode ter uma moda igual essa. Uma moda dessa aí. Então prepare o seu coração, porque vem coisa boa aí para o nosso IMCast. Tem coisa boa chegando. Tem poema pra hoje? Não. Hoje não. Já foi dito aí o poema aí, palavra. ó. Palavra é o próprio poema. Já foi lá no finalzinho, né? Quem tem ouvidos ouça. Amém. É forte. Pessoal, esse episódio hoje não é um episódio ao vivo, mas é um episódio inédito. Então, puxa aí. muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Aqui no finalzinho. Compartilha, né? Porque as outras partes das 7 igrejas foi em 2 podcasts atrás. Então não fica sem assistir pra você pegar um contexto de todas as coisas. Porque algumas coisas que fala lá no início, fala aqui no final. E aí a gente tá aqui, né, discutindo sobre o assunto, o pastor tá explicando que muitas coisas do final e do início se encaixam. Então não deixa de assistir todo o episódio. Assistem todos, muito obrigada. Olha o fundão aí. Senhor, Foi mal. Amém, o microfone Tá meio fraco aqui, mas tá bom. Nosso Amor, diácono pegou emprestado, né, pegou. Carol? O microfone tá meio morno. É o microfone que tá morto. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Amém, pessoal. Um abraço. Grande abraço. Grande abraço. Fica com Deus, pessoal. Tamo junto. Deixou no aprisco Bom demais. pelas montanhas, a cuidá-las foi. Encontrou um gemido tremendo de frio. Eita, Goiânia. Suas feridas logo em seus ombros e ao redil